Oi, eu sou o Felipe Pérez e bem-vindo ao meu canal Filmes Encontrados. Semana passada eu vi um vídeo lá no canal da Ana Lu, O Terror de Quinta, onde ela listava os medos dela utilizando a hashtag O Que Te Dá Medo. Hello, people! O que te dá medo, gente? Hashtag o que te dá medo. Sentimento que ninguém quer falar, mas que todo mundo tem. Por isso eu resolvi fazer um vídeo aqui no canal mais ou menos com a mesma temática, dando continuidade à hashtag, mas aqui eu vou resgatar 3 medos da minha infância que estão totalmente relacionados a filmes de terror que eu assisti na época. Me cagava de medo, mas não deixava de assistir. Se for ver hoje em dia, o que mais me dá medo, colocando assim dentro da temática de filmes, acho que são aqueles filmes que mexem com a sensação de segurança abalada, sabe? De quando entram na sua casa escondido, né? Filmes de invasão domiciliar, filmes que a família tá reunida e acontece alguma coisa, né? Já entraram dentro de casa também, com a minha família toda dentro de casa, então filmes com essa temática às vezes me impressionam um pouco. Eu lembro até que na época que aconteceu isso aqui em casa, foi o ano que estreou Sinais no cinema, do M. Night Shyamalan. E foi um filme que me deixou muito impressionado, eu sonhei diversas vezes com esse filme, é um filme que me dá medo e mexe comigo. Acho que filmes que trabalham com essa temática, né, de mexer com o que é seguro, sabe, a sua casa, ou a sua família, né, essas coisas que estão ligadas a um porto seguro, por exemplo, acho que são os filmes que mais mexem comigo. Acho que eu consegui canalizar aí de alguma forma os meus medos de infância em, sei lá, filmes preferidos, ou a paixão por filmes de terror, enfim. Filme de terror é uma coisa que está presente na minha vida desde pequeno, sempre gostei de assistir, sempre que eu tinha oportunidade, eu assistia algum filme de terror. Vou começar minha lista com o medo mais inusitado que eu tinha quando era pequeno e que veio do filme A Hora do Pesadelo 5. Eu tinha medo de chuveiro, achava que o chuveiro era, sei lá, um monstro que estava colado na parede, tudo porque eu fiquei bem impressionado com aquela sequência inicial de A Hora do Pesadelo 5, onde a menina começa a se afogar dentro do box, começa a sair água por tudo quanto é lado, entre os azulejos, da torneira. Claro que eu não tenho mais medo de chuveiro, mas essa cena em específico me impressiona até hoje e pra mim é um dos melhores momentos da franquia toda. E o engraçado é que um dos meus filmes de terror e suspense preferidos de todos os tempos é justamente Psicose, do Alfred Hitchcock. Não é à toa que os meus medos de infância estão totalmente relacionados aos meus filmes preferidos de terror. Vai entender. Outro medo que eu tinha na infância era o da morte. 2 filmes me deixaram bastante impressionados nessa temática, um deles foi A Maldição das Bruxas, que tinha uma cena de um menininho deitado num caixão em volta de diversas bruxas, e O Sepultado Vivo, que passava no SBT. A mulher planejou cuidadosamente a sua morte. Me ajude! Maldição, morra! Sepultado Vivo, no Cine Espetacular. Acho que o SBT foi um dos maiores responsáveis por gerar diversos traumas na minha infância. Mas voltando um pouco a esse lance do medo da morte, eu ficava pensando que o que será que ia acontecer depois que eu morresse? Tipo, ia ficar tudo escuro, eu não ia poder mais ver meus pais, não ia poder mais brincar com os meus irmãos. Teve até uma noite, uma vez, que eu acordei minha mãe pra perguntar pra ela o que acontecia depois que a gente morria. Se eu não ia poder mais ver eles e nem se eu podia mais assistir Pica-Pau depois que eu morresse, que era um dos meus desenhos preferidos. Acho que nessa noite minha mãe quis me matar, né? Acordar ela de madrugada pra perguntar se eu ia continuar assistindo Pica-Pau depois que eu morresse. E o terceiro medo que eu tinha na infância, que fecha essa lista, acho que também foi o trauma de diversas outras pessoas, era o Chuck. Eu fiquei realmente traumatizado aí uma época com bonecos. E o engraçado é que eu morria de medo do Chuck, mas sempre que passava Brinquedo Assassino 2 e 3 na TV, eu dava um jeito de assistir. Tela de sucessos. Você se lembra do Chuck? Então, vai encarar? Brinquedo Assassino 2. É até bizarro, porque na minha cabeça era como se, quando os filmes passassem na TV, um portal entre o filme de terror e a realidade tivesse aberto. Olha como funcionava a cabeça da criança. Tanto que eu precisava assistir o filme até o fim para saber que ia ficar tudo bem, como se aí sim aquele portal entre os filmes de terror e a realidade tivesse fechado. Brinquedo Assassino 3.
na Tela de Sucesso. E eu tenho duas histórias relacionadas com boneco que me deram um puta susto quando eu era pequeno. Uma delas é que eu morria de medo de uma boneca que tinha mais ou menos o meu tamanho e que ficava no quarto do meio do segundo andar da casa da minha vizinha. A galera da rua costumava se reunir pra brincar lá, tal, e eu nunca entrava naquele quarto do meio porque eu morria de medo daquela maldita boneca. Eis que um dia a gente tava brincando de esconde-esconde, tava comigo e eu fiquei pensando, entra ou não entro nesse quarto? Deve ter alguém escondido aí, né, que sabe que eu não vou entrar por causa daquela boneca. Aí foi lá eu entrar naquele quarto pra ver se tinha alguém lá. Como meus amigos sabiam que eu tinha medo daquela boneca, eles meio que se prepararam lá pra me assustar quando eu entrasse no quarto. Quando eu entrei no quarto, eles jogaram a boneca que caiu de pé na minha frente. Eu tomei um puta susto, eu saí correndo num pinote, sem olhar pra trás, e olha, eu nunca mais entrei naquele quarto pra ver aquela maldita boneca, nem sei qual foi o fim dela. E minha outra história com boneco é que eu tinha um Black Kamen Rider quando eu era pequeno, e que eu adorava brincar com ele. Droga, perdi a pista. Não sei se foi uma vizinha ou se foi uma tia distante que falou que aquele boneco era do diabo. Imagina como fica a cabeça da criança, né? Eu já não olhava mais aquele boneco da mesma forma. E aí teve um dia que eu quis me desfazer do boneco, joguei ele por cima do muro lá na casa da vizinha e falei, bom, agora acho que tá tudo certo, né? Não preciso mais me preocupar com esse boneco. Aí eu acho que entrei dentro de casa, sei lá, fui assistir TV, fiz coisas aleatórias. Quando eu voltei pro quintal, o que tava lá? A p*** do boneco tava lá, jogada no chão. Minha vizinha deve ter encontrado lá e jogou de volta, que achou que, sei lá, tinha caído lá de alguma forma, enfim. Agora, imagina meu pânico quando eu chego no quintal e aquela p*** daquele boneco tá de novo lá no chão. Por fim, tenho 2 bonecos do Chuck hoje no quarto. O Brinquedo Assassino 2 tem um valor sentimental pra mim, porque tá totalmente relacionado a essa época, e acho que foi um dos primeiros filmes de terror que eu assisti quando era pequeno, e provavelmente um dos que eu mais assisti. Enfim, o Chuck acabou virando um dos meus personagens preferidos do gênero. What are you fucking nuts? Mas agora eu quero saber de você, o que te dá medo? Deixa aqui nos comentários alguns medos que você tinha quando era pequeno, ou medos que você tem hoje. Conta um pouco das suas experiências, quais são filmes que estão relacionados a medos que você teve, enfim. E se você gosta de filmes de terror, não deixa de se inscrever aqui no canal, que é um espaço feito de fã pra fã de filmes de terror. Até o próximo vídeo.